a Mata Lusitano, exemplo daquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos, está a desenvolver uma série de projetos em diversas áreas que são do âmbito social, na perspectiva de dar ferramentas às pessoas com mais problemas, mais favorecidas, para poderem resolver os seus problemas de vida. E ao mesmo tempo, a Mata Lusitano tem-se candidatado a diversos programas, a diversos projetos. Estamos, neste caso concreto, estamos a falar do projeto CLDS 4G, a quarta geração, especificamente numa das ações que tem a ver com o mundo rural, com as freguesias. Este CLDS 4G foi criado e foi preparado, nomeadamente para a intervenção nas freguesias. Eu venho aqui de tão longe, eu venho aqui de tão longe, sem pôr os pés na calçada, sem pôr os pés na calçada. Como presidente desta União de Freguesias de Solais de Cima e Retais, quero enaltecer o serviço da Associação Mata Lusitana, e em especial do projeto CLDS 4G, pelos álbuns de vivências que está a realizar, porque deixa testemunhos para os novos futuros habitantes desta freguesia, e todos os projetos que eles têm desenvolvido nas uniões de freguesias e nas freguesias, porque traz um envelhecimento com mais qualidade para as pessoas que vivem nestas aldeias. Venho dar os parabéns, venho dar os parabéns à senhora esposada, sem pôr os pés na calçada. Meu nome é Maria Emília Mendes Barbeiro Lopes, nasci no dia 10 de fevereiro de 1946, aqui nos Solais. Nós brincávamos na rua, os meus pais iam para o trabalho, e depois, quando eles voltavam para casa, o meu pai normalmente trabalhava de noite, porque a gente se via, e ele, quando não estava em casa, normalmente estava na taberna, que era a vivência de antigamente. Depois, em casa, uns dias a discutir, outros dias a contar anedotas, não havia televisão, não havia nada, passava-se a vida e íamos a trabalhar no campo, quando eu era miúda, não, depois devido à escola ainda ia muitas vezes. Olha, brincávamos na rua, e brincávamos ao 31 e ao eixo e ao feijão, era o que havia, o que aparecia na frente. Juntava-se os miúdos todos, raparigas para um lado, rapazes para o outro. Eu chamo-me António Manuel Pombo Belo Sebastião. Nasci em 18 de 5 de 1947, em Cebolais de Baixo. É um lugar de Cernadas de Roda. A minha mãe trabalhava cá em Cebolais, o meu pai também, e depois eu, com 1 ano de idade, não tinha mais, vieram viver para Cebolais de Cima. Brincava, portanto, lá junto à igreja, era o meu lugar, mais ou menos, onde nós brincávamos, daquele grupo, não é como há agora, não é? Agora vão para Castelo Branco e vão para isso, antigamente tínhamos uma determinada disciplina e pronto, tínhamos que brincar ali na zona mais ou menos de casa, porque era quando a mãe ou o pai chamava, nós acudíamos logo, era assim. Como não havia grandes, era ou joava-se à bola ou fazia-se brincadeiras um bocadinho a incomodar até as pessoas já da terceira idade, mas não é? Tocava-se com estava-se uma linha preta às portas, e então começámos tac-tac, tanto aquilo a bater, e as pessoas vinham a correr a ver quem era e não via ninguém. Depois, no fim de recolherem, tornávamos a tocar, lá vinha o desgraçado outra vez, portanto, à janela, lá, e não havia ninguém. Portanto, era assim as brincadeiras. Havia outras, que eram mesmo, naquele tempo, dizem que hoje que a malta quer ser um bocadinho rebelde, mas naquele tempo também se fazia assim umas estupidezes muito grandes. Havia um senhor que tinha agricultura, tinha uns montes e vendia leite, vendia queijo, vendia... E então o que é que sucedia? Portanto, ele iam as pessoas a casa, lá, portanto, à casa do senhor buscar o leite, e nós estendíamos filhos, às vezes, no meio
a atravessar a rua, e o que é que sucedia? As senhoras, portanto, vinham com o leite, batiam no fio lá e o leite todo baixado. As talhas, partia-se muitas talhas que me fez, porque andavam, portanto, os fios estendidos também. As senhoras vinham lá com as talhas e com os cantas, talhas, chamava-se talhas, havia as talhas e os cantas. Batiam, pumba, lá e partiam-se as talhas. Quando eram os de barro, o cancro ainda ficava inteiro, agora as talhas não. Era jogar à bola, pronto, e muitas vezes, a maior parte das vezes descalços, e então, mas ali não havia problema nenhum, dava-se um pontapé numa pedra, fazia-se um golpe, atava-se um trapo e continuámos a jogar. Maria Helena Pinto da Silva, 31/1/50. Eu nasci na Covilhã e vim para cá com 8 anos. E fiquei a viver com os meus avós até hoje. Já partiram. Não conheci o meu pai. Tinha 3 meses quando ele faleceu. E fiquei com os meus avós. A minha mãe estava a trabalhar, era empregada, que agora chamamos doméstica, que era criada de servir, interna. Portanto, ela não podia ter lá. E fiquei com os meus avós, que estavam na Covilhã, porque o meu avô era ferroviário. Eles reformaram-se. Vieram para a terra. E eu estava tão habituada com eles, porque já andava no colégio, que chorava sempre, queria vir para aqui. E a minha avó foi-me buscar. Pronto, até hoje. E era saltar à corda, era jogar a macaca, era, sei lá, tanta coisa, espera lá. Saltava a corda, jogava a macaca e jogava ao ringue. Pronto, era assim. Jogava ao prego. João António Dias Lopes. No dia 20 de setembro de 1951, em Retaz. Os meus pais, naquela altura, viviam numa vida difícil lá. Um bocado de coisa, a casa onde eu nasci era muito pequenina. Era muito pequenina, eu fui o primeiro a nascer, tenho 2 manos, um mano e uma mana. Depois, quando o meu avô, eu já não conheci os meus avós, da parte do meu pai, já não os conheci. Olha, as brincadeiras, de criança a gente jogava ao berlinde, jogávamos à cabra cega, tínhamos a bola e às escondidas, na parte mais de criança, Eram as nossas brincadeiras. Depois da escola, quando fui para a escola, entrei com 7 anos, em 1958. Entrava às 9 horas da manhã, vinha almoçar a casa, ao meio-dia e pico, e tornava a entrar novamente à 1 e tal, até às 5 da tarde. Tínhamos os intervalos e saímos às 5 da tarde. Às 5 da tarde saímos. Neste entretanto, tínhamos também a nossa tarefa tratar do jardim, as crianças, catar a erva, nos tempos livres, assim, de recreio, regar o jardim, porque havia um poço na escola, não sei se há, acho que há, que aquilo é subterrâneo, e a gente ia lá com o caldeiro e regávamos o jardim. E íamos a pôr a bandeira nos domingos, todos os dias, todos os domingos, à escola. A escola não é onde eu andei, mas só que está modificada. Sim, eu já vinha do colégio com a primeira classe e vim para aqui para a primeira classe. Ainda ali está, que é agora convertida na coisa da terceira idade. Na Universidade da Terceira Idade, pronto. A escola era diferente, era meninos de um lado, meninas do outro. Era um professor e uma professora. Era a professora Isabel e era o professor, e agora, não me lembro o nome dele, que vivia ali mais tarde, ficou a viver nos Solares. Era o professor Batista. Lembro da história da palmatória?
Era, filho, eram muito rígidos. Eram muito rígidos. Pronto, a gente tinha que aprender. A tabuada custou-me muito a aprender. Vinha para a rua, de castigo, para cantar. Aprendia tão bem que ainda hoje eu sei tudo. Pronto, o meu pai faleceu, tinha 7 anos de idade, mas no primeiro ano e segundo foi um bocadinho difícil. Mas teve sempre o carinho dos professores, nunca tive problemas com os professores. E nós, portanto, geralmente também havia aquela disciplina na escola que também não dava para andarmos com muitas, portanto, fazer muito maldade na escola, porque havia a régua antigamente, hoje não existe, mas naquele tempo havia a régua que, se quem se portava bem, levava com a réguazinha. A minha escola era lá em cima, onde é hoje a junta de freguesia. Nós íamos a pé, eu morava na rua 25 de Abril, era 1 quilómetro até à escola. Íamos a pé, fazíamos a nossa escola, já nem me lembro bem, normalmente eu ia de manhã, porque havia um turno de escola da parte da tarde, mas eu frequentei sempre a da manhã. E à 1h vinhamos para casa, o resto do dia não havia ninguém em casa, era para brincar. Tínhamos uma professora que era terrível. Essa sim, mas eu só andei nela na primeira classe e depois 15 dias na 4ª classe. O resto do tempo tive outras professoras. Jogar a bola havia aquele grupo que a partir da igreja para a parte sul, portanto chamámos nós da Zona de Rapola. E depois havia aquela rivalidade, não seria rivalidade, mas havia aquelas, portanto, os da Rapola chamem-se os melhores do mundo, e havia-os lá mesmo bons, naquele tempo. E então eles eram vizinhos que jogavam contra o resto do mundo, era isso. Não, o roubar galinhas não era roubar, era para fazer as paródias, aquelas paródias que fazíamos antes. Os jovens, que ainda hoje fazem, só que é diferente de nós, do nosso tempo, não é? Lá eu matava um coelho, eu espetava um alfinete na galinha, ao meio da galinha morreu. Pronto, já tínhamos que comer, fazíamos aquelas brincadeiras, não fazendo mal, não andávamos cá a destruir nada, não é verdade? Era só aquelas brincadeiras. Nessa altura era tudo pobre. Nem havia ambições, era tudo pobre, era tudo igual. Não, agora é aquela ambição, aquilo tem, o outro tem. Mas nós éramos felizes assim. E eu vivia numa casinha que não tinha luz nem água. E íamos aos chafariz com os cântaros à cabeça, buscar a água. Tomava banho numa bacia grande, aquecia a água ao lume, tomava banho na bacia. Comíamos, pronto, a minha avó é que fazia o comer, que eu era muito difícil para comer. E ela que fazia o comer ao lume, comíamos, pronto, do que havia. Olha, que eu me lembro, primeiro, era no Salão da Senhora Duarte, que havia um café por baixo, um salão por cima, ali no meio da Rua do Outeiro, e os bailes eram lá. Depois passaram a ser na Senhora Maria Carrola, que é ao pé da Rua do Paraíso. E depois houve uma temporada, não sei porquê, que se faziam lá em cima no cinema. Eram giradiscos. E as pessoas dançavam, os rapazes e as raparigas, as mães iam todas a acompanhar as filhas, sentavam-se em volta do salão. Portanto, chegou cá a haver duas casas onde se faziam os bailes. E, portanto, era onde se encontrava a juventude naquele tempo, era nos bailes. E toda a gente estava ansiosa logo para os domingos para ver o bailarico, não é? Que era onde havia um encontro também com as namoradas, propriamente dito, ou que ele, quando se andava atrás de uma miúda, era aí que podíamos ter um bocadinho de liberdade de estar com a moça. Chamávamos nós o baile da Tia Maria Carrola e outro da Tia Duarte.
depois houve outra, mais tarde, portanto, que era no cinema. Sim, mas já não é do meu tempo, não é? Pronto, houve outros que no tempo que havia, que era do tipo a Samana, isso eu lembro-me de me contarem já, não é? A Samana é a Jana Límia, quando era pequenina, ela é que vinha fazer bailes aos celulares lá, aquilo tipo a Samana. Nos domingos ia-se à missa, alguns, outros ficávamos a brincar, outros, pronto, não éramos obrigados a ir à missa sempre. Eu falo muitas vezes na missa, mas não éramos. Depois disso, íamos ao Piadeira à tarde, ao ver o comboio, que era naquela altura que o comboio levava o correio, que se chamava a ambulância, uma carruagem onde ia o correio todo, o país todo. E nós íamos daqui, do Hortaço, para a Presa a pé. Um grupo de jovens, meninos e meninas, homens já com 16, 17, 18 anos. Depois, à tarde, havia um que se lembrava, vamos fazer um baile. Vamos fazer um baile. A gente comunicava um ao outro, ali em um espaço de um pouco tempo, fazíamos o baile. Que eram essas casas antigas que havia, que eles chamavam os palheiros, tinha as teias de aranha, e à luz do candeeiro, não havia luz elétrica. Portanto, fazíamos esses bailes com giradiscos. Não era acordeão nem nada, era giradiscos que tocavam. Era mesmo os bailes. Eram os bailes, vinha o pessoal de Castelo Branco, os rapazes de Castelo Branco, dos pais, para aqui aos bailes. Olha, os bailes era assim. Como não tínhamos casa de baile, se havia uma pessoa que tinha assim uma casa maior, deixava-nos lá fazer o baile. Mas para outra vez já estava farta, já não queria. E então íamos a limpar um palheiro para fazermos lá os bailes. Esses bailes ainda fui ao som do acordeão, mas foi pouco tempo. E depois era aos giradiscos. Havia o baile de intrude com os giradiscos, não é mesmo? Havia hoje o baile do intrude, que era com giradiscos, nessas casas antigas, na minha ou noutra que tivesse separados, ou que tivesse um amplo, um recinto onde couvéssemos ali, um palheiro, por exemplo, cheio de terra, a gente era onde dançávamos e fazíamos o toque. Na terça-feira de Carnaval, só andávamos no baile até à meia-noite. Depois da meia-noite já não havia mais baile, até ao final da Quaresma. E então aí havia jogos, que era o jogo da panela, percebe? A gente tinha a panela de barro, te tirava, até que se partia. Era o jogo do prego, porque o chão era como chove, prego, espeta. Era o ringue, eram os jogos da Quaresma. Na Quaresma, portanto, fazíamos as brincadeiras que a gente fazia na Quaresma, era, por exemplo, a sua porta estava aberta, nós enfiámos para lá uma telha, ou um caco, ou outra coisa qualquer, ou cinza para dentro de casa. Eram as brincadeiras e jogava-se à panela. À panela, jogos e à cabra cega, pronto. Passava-se assim o tempo da Quaresma, onde se deitava telhas e rapaziada nova, depois as velhas zangavam-se connosco. Não, nem pensar. A partir da meia-noite do dia de Carnaval já não havia mais bailes, só no Páscoa. Íamos a ver passar o comboio à represa. Jogávamos às panelas, íamos à Senhora dos Remédios. Isso no meu tempo, porque eu já era uma moça. Quando era mais pequena já não me lembro. Aqui no Celulage, no tempo da Quaresma, o que sucedia? Portanto, a juventude ia até ao café, passava o tempo no café, a jogar à bola. Portanto, os pais iam até a hora de jantar a jogar ao fite, bons escopetes, naquele tempo, e era assim que se passava. Depois, para a juventude, que andava sempre ansiosa que chegasse, porque não havia bailes, não é? Ansioso que chegasse a Páscoa.
Mas valia naquele tempo a Páscoa era mais do que um ano hoje. Gostava muito de passar. Fazia-se uma limpeza mais profunda durante a Quaresma e depois, na semana da Páscoa, havia as confissões, que toda a gente tinha que vir para a igreja e fazer esses, que agora, ultimamente, nem sei se fazem, se não, mas naquela semana era a semana da gente, quando estávamos na escola, tínhamos que nos vir a confessar, tínhamos que ir a comungar, tínhamos que fazer essas coisas e depois o resto era normal. Na altura lavava-se as casas, todas lavadinhas. Quando o Sr. Padre ia a tirar a Aleluia, punhamos, a minha avó punha uma mesazinha, que era a mesa da entrada, com uma moedinha tapada com um paninho, e vinha um rapaz à frente do Sr. Padre com uma campainha, a tocar a campainha, e o Sr. Padre entrava, benzia as casas e nós que estávamos lá. E levava a moedinha. A Páscoa fazia-se a missa, fazia-se o coisa, vinha-se, almoçava-se. Com cada um o que tinha para comer em casa, não era? Quando era tarde, íamos a dar a volta com o Sr. Padre a dar a luz. Um levava a campainha e o Sr. Padre dava o Senhor a beijar na casa de cada um. E a sua, a minha. Pronto, corremos à aldeia, que não é a aldeia que hoje está, era mais pequenina, não é? Naquela altura era mais pequenina. E era assim passado o domingo de Páscoa. O dia de Páscoa, quando eu era mais miúdo, o Sr. Padre ia dar a volta às ruas com a Aleluia. Ia uma campainha a tocar e o Sr. Padre levava o Cristo para dar a beijar as pessoas nas casas. A gente punha lá um pretinho com um dinheirito, eles chegavam lá, tiravam o dinheiro e iam-se embora. Davam-nos o Cristo a beijar. Depois, quando eu comecei a ser já com um bocadinho mais de idade, isso deixou de existir, porque a freguesia era grande e não havia... O padre não conseguia fazer tudo de uma vez e não havia quem o ajudasse e acabou por deixar de ser, vinha-se à igreja à missa. Normalmente o Sr. Padre nesse dia até dava a beijar a Santa Cruz para as pessoas virem à missa no domingo de Páscoa e pronto, deixou de ser, dava-se uma quantia simbólica, cada um queria ali para um cestinho e pronto, deixou de haver a Aleluia em casa. Era a Congra, que ainda hoje paguem a Congra, paguem um X por ano. E todas as pessoas que paguem a Congra, por exemplo, têm benefícios no aspecto de casamentos, batizados, funerais, a utilização da casa mortuária. Quem paga a Congra, quem não paga a Congra paga mais alguma coisa, se tiver, se não tiver também não paga nada. E portanto, esse senhor aproveitou-se, como foi naquele tempo de imigração, e não tinha dinheiro para ir para a França, portanto lembrou-se de ficar com o dinheiro da Congra para ir para assalto para a França. Quer dizer, pronto, via isso da parte da Congra. Fosse aí adiantar, era quando se ia para Páscoa também entrar a Aleluia. Portanto, ia-se com o sacerdote, vinham muitos seminaristas naquele tempo. De Porto Alegre, e então vinham e davam à rua num dia, pois ia-se atrás à Aleluia, pronto, e era assim, na Páscoa também. 8 dias depois da Páscoa era a festa da Senhora dos Prazeres, a nossa padroeira. Essa festa havia a missa, havia a procissão e depois seguir os bailes que eram aqui no largo ao lado da igreja. Isto não era como é agora, era um largo grande. E as festas faziam-se aqui, havia festa sábado, domingo e segunda. Todos os dias havia festa. A gente ia para o trabalho na segunda de manhã, cansada de andar na festa até à alta hora, e na segunda à tarde estava pronta para vir para o Arraial outra vez. Vinham vários conjuntos, mas o mais assíduo era a Ferrugem de Porto Alegre. Santa Cruz era e ainda é. Pronto, a Santa Cruz é a festa, no aspecto religioso, é a mais importante do Solais. Pronto, há certas, muita devoção mesmo, como contei, portanto, na altura, as pessoas, pelo menos que se sabe, não morrer ninguém no ultramar.
houve pessoas muito em perigo, até desaparecidas, e a verdade é que não morreu ninguém no ultramar. Santa Cruz, essa era no dia 3 de maio, porque era a festa da Santa Cruz, que aqui no Chobolage era a mais venerada de todas. Acho que até tirava um pouco de protagonismo máximo dos prazeres. E no dia da Santa Cruz a festa era mais uma festa de igreja. Vinha toda a gente à missa, os homens todos, os de cá e Rotache, a maioria, vinham a beijar a Santa Cruz no fim da missa, depois iam as mulheres a seguir, e depois no fim disso tudo fazia-se uma procissão pelas ruas, que normalmente era a procissão mais comprida, que dava a volta às ruas quase todas, e no fim disso ia-se para o campo de futebol, ou futebol dos solteiros casados. Por fim, sim, a banda do Rotache vinha cá quase sempre, e quando não podia chegou a vir do Fratel, ainda me lembro de vir a banda do Fratel. Era a coisa mais importante, além da vida religiosa, era a banda. A banda era muito importante. A banda, os músicos, todos, e depois, pronto, havia muitas famílias ligadas à banda, porque era quase tudo do Rotache. Nessa altura, a banda era tudo do Rotache. Desde que eu me lembro de criança, a banda tinha uma casa, eu lembro, os violagentes, onde estava um salão de bailes, que depois começou-se a fazer os bailes, no salão. No salão tínhamos um bar e tínhamos o salão onde se fazia os bailes. Essa casa foi vendida, não sei como, não sei pormenores disso. Depois a banda, houve um intervalo de uns anos que parou. Fazia festas antigamente e nas festas era a banda que tocava e dançava-se o toque da banda, fazia a procissão, fazia depois... Pronto, não eram festas que iam até às tantas da noite. Punha-se o sol, acabava-se. Depois, aí nesse salão, a banda teve muitos anos, uns 20 anos, eu não sei bem, mas teve... Há colegas meus que sabem que os anos que ela teve parada. Depois, então, quando foi nos anos de 75, no ano de 75, que eu tinha vindo do ultramar, eu vim em 74 e fui nomeado de festeiro em 75. Quer dizer, em 75 que fui logo. Eram os que casavam nesse ano, eram festeiros a seguir, no ano a seguir. Nós trouxemos uma banda de Alegrete, onde nós próprios, os festeiros tinham carro, fomos a buscar o carro e a levar, onde essa banda. Mas já andámos com a ideia da nossa banda arrancar. Já havia mexericos de presidente da Junta e nos anos 75. Eu fui nomeado então festeiro, fiz a festa com esse moço. No ano seguinte, acho que foi em 76 ou 70, arrancamos com a banda novamente. A senhora de Belém é antes, a senhora daqui um mês antes. E pronto, era as duas iguais. Tínhamos a banda do Rotache, que tocava, e pronto, e tínhamos o baile aqui no recinto da senhora da Guia, e havia o comes. Era mais o bebes para os homens, tinham lá para beber, a gente conversava, convivia, e mais tarde depois vinha um conjunto, mais tarde, vinha um conjunto que tocava e a gente dançava até querer. A senhora da Guia era precisamente a mesma, mas a senhora de Belém havia ainda hoje já. A senhora de Belém havia uma procissão ali por metade das ruas do Rotache. Mas depois começou-se a ficar tudo mais velhinho e faz, tanto a senhora de Belém como a senhora da Guia, faz a procissão só aqui. Sai daqui, vai por ali para a casa mortuária, que está ali embaixo, e torna a vir para cima, com a banda, e a cantar as músicas da igreja.
Portanto, a Senhora de Belém era sempre a partir do dia 15 de agosto. A partir do dia 15, onde havia a capela. A capela que é a Senhora da Guia. Onde nós temos, no Hortaça Padroeira, é a Senhora de Belém, que é essa festa, a primeira que é a Senhora de Belém, que é a padroeira. Depois na festa, naquela altura, já havia luz, mas não era aquela luz, nem havia lá onde está o pavilhão e a capela, era mato, era mulheres e tudo, só estava a capela, pronto. E as festas eram feitas entre a estrada, hoje que está feita para os Sobrolais de Baixo. Ali no largo, fazia-se as festas, antigamente com a banda, não havia conjuntos, não havia nada, vinham pessoas de outras aldeias para vender coisas cá, bonecos e coisas assim, e era feita assim a festa. Já não é também do meu tempo quando nasceu essa rivalidade, mas por aquilo que eu ouvi dizer, quando se ia ao Hortaço, portanto, à festa havia sempre problemas. Havia sempre dragatas, e depois a malta do Sobrolais era correndo à pedrada por aquilo que dizem desde o campo de futebol até ao Sobrolais, porque havia sempre a rivalidade, apesar de haver muitos casais, portanto o homem, tanto a senhora como o senhor, iam casar ao Hortaço. Pronto, havia uma mistura de casais, mas aquilo nunca funcionava muito bem. E então o Sobrolais fez a festa, que era no mesmo dia, que era em setembro, enquanto eles tinham, era a Senhora do Belém, ou a Senhora de... não sei como é que é, qual é que é, ou a Senhora da Guia, sei que era essa que era feita em setembro, e então cá fizeram uma para não haver aquele choque quando havia esta tal dita festa, portanto, no Hortaço. Depois, quando se fez a capela, até então, como eu estava falando, havia aquela rivalidade dos antigamente, dos anos 20 e tal, daqueles anos 20, que quando a capela foi feita, a outra freguesia do lado, queríamos roubar a Senhora da Guia. Queria roubar a Senhora da Guia, onde houve grandes lutas, onde houve pessoas feridas, que levaram tiros, por roubarem. Nós nunca deixamos levar. Se a santa era nossa, eles queriam levá-la para os Sobrolais. E essa festa acabou há, se calhar, 10 anos em Inveja. Era a festa que nós chamamos a festa de Inveja. Hoje acabou. Hoje não há já essa rivalidade. Depois destes anos agora, que nós passamos agora neste momento, estamos com a União de Freguesias, estamos bem, damos as coletividades, está tudo bem, uns com os outros. Era a festa da Inveja, porque o Hortaço tinha a Senhora de Belém, que era a festa em agosto, e a Santa Cruz, e a Senhora da Guia, que era em setembro. E os dos Sobrolais, aquelas pessoas antigas, já não é do meu tempo que isso se formou, mas as pessoas mais antigas, como não se dava muito bem com os do Hortaço, havia aquela rivalidade de duas aldeias próximas. E então aqui nos Sobrolais houve um grupo, que já não sei quem, formou aqui uma festa no mesmo dia da Senhora da Guia, que é no primeiro domingo a seguir ao dia 8 de setembro, porque o dia 8 é o dia da Senhora dos Remédios, que é ali uma capela que está no meio do campo, para lá da Alfrívide, e que as pessoas daqui tinham, daqui não só, frequentar a Senhora dos Remédios, que era uma romaria. E depois, a seguir à Senhora dos Remédios, se calhasse numa sexta, nesse sábado já era a dos Sobrolais, ou ia do Hortaço. Senão, era só depois no outro fim de semana seguinte. No meu tempo já não havia, nós até nos dávamos bem com a juventude do Hortaço, ainda hoje. Isso já foi nos tempos mais passados, é que houve rivalidades e parece que tiros e tudo, mas isso eu já me lembro de ouvir falar, não foi nada que nunca passasse por mim. Oi, Jesus Maria, muita rivalidade, deste livro. Uma vez para o Natal, fazia-se a fogueira do Natal. Era ali no Largo da Ilha. E depois arranjou-se uma guerra muito grande que diziam que o Hortaço tinha de roubar o madeiro aos Sobrolais.
Mas aquilo já havia guerras mesmo assim, que acontece. Não, uma senhora que andava grávida, já quase no final do tempo. Eles vieram para levar o madeiro e ela pôs-se em cima do madeiro e ninguém lhe tocou. E o madeiro é nosso, e o madeiro é nosso. Depois, arrumou-se ali uma guerra, mas nós tínhamos uma senhora que tinha um filho que era da tropa, mas já era graduado, e na altura ele estava cá para visitar a mãe. E ela vai acordá-lo ao quarto. Disse, ó filho, tens que ir ali. Arma-se ali uma guerra, uma contenda entre os pais e os pais. Depois ele veio e lá apaziguou aquilo, porque o madeiro, mais tarde é que eu soube, esteve no segredo dos Deus, o madeiro era mesmo dos soldados, mas cortaram-lhe, porque eles vieram depois a medir, e a medida não dava certo, já tinham cortado. Nossa Senhora da Guia, a vossa porta cheguei, tantos anjos me acompanhem, como que passadas Portanto, iam daqui para a Cidade dos Remédios, nos burros, antigamente, e a maior parte ia nos burros. Por exemplo, de Castelo Branco também, chegavam a ver 7, 8, 9, 10 caminhonetes para ir à Cidade dos Remédios, à Armarida. Apesar de, na Cidade dos Remédios, pertencer ao Conselho de Vila Velha de Rodonjá. Portanto, nem pertence ao Conselho de Castelo Branco. Pertence à freguesia de Praxe. Mas era uma votação que todos, pessoas do Solage, os tais e aqui as redondezas, incluindo Castelo Branco, que tinha muita devoção à Cidade dos Remédios. Quem tinha um burro, ia a cavalo no burro. Quem não tinha burro, nem tinha que lhe o emprestasse, ia a pé. Enfeitavam os burros com aquelas flores de papel que se usavam antigamente. Ia-se à Senhora dos Remédios, levava-se uma merenda, fazia-se um piquenique, assistia-se à missa e à procissão e vínhamos embora a cantar. Ou, naquele tempo, pão com chouriço, ou presunto, ou outras coisas mais assim, pastéis, ou rissóis, ou qualquer coisa, porque também não havia muitas possibilidades de grandes merendas. Andava para isso sempre, que era um saltibanco, um salteador, que era o Chico das Cabras. Era o Chico das Cabras, que roubava, que andava sempre fugido da polícia, andava sempre a beira dele. E ele estava com uma mulherzita ali também na rua do Monte Igreja, que tinha uns poucos de filhos. Mas ele não... Iam lá e ela não dizia onde é que ele estava, e ele andava por lá sempre muito... Era o Chico das Cabras. Era o Antônio da Aldeia, era ai, deixa-me lá lembrar agora o nome dele, o Custódia, não? Era o tipo Assamano, que tinha metaberna e vendia barquilhos no futebol, toda a gente adorava os barquilhos do tipo Assamano. Eles eram muito engraçados, as pessoas gostavam de os ver. O último regedor foi a mim que me passou, pelo menos fui lá à casa dele a buscar autos de verificação de ouvido, porque naquele tempo o regedor tinha autonomia, tinha poder para decidir, portanto, até para aprender. Ele, para o João Mendes, nós chamámos só João Mendes regedor, mas ele era João Mendes, não sei o que mais. E então morria qualquer pessoa. E pronto, ele passava com testemunhas, passava uma autoverificação que tinha sido a morte da pessoa. Que depois passei a fazer, na altura fazia eu, apesar de não ser o presidente, que era na altura o Sr. Alberto Ramalzinho. Mas eu fazia as autoverificações de óbito. Para o regedor, havia um senhor que se chamava, o senhor chamava-se João Belo. Chamava-se João Belo e tinha a responsabilidade de tratar de assuntos de pessoas. Pronto, era como fosse um governador. Pronto, era o regedor. Esse senhor é que tratava desses assuntos. Habitantes da terra.
Pronto, tratava dos assuntos dos habitantes. E alguns assuntos depois eram comunicados para a cidade. O Hortacho começou aqui, como é que ia dizer? O Hortacho era, aqui a Senhora da Guia, era a passagem, uma passagem dos contrabandistas, dos que vinham a pé, passavam por aqui. E às vezes até dormiam aqui, mas não havia ainda capela. Era só uma passagem para ir para a Espanha. E a capela da Senhora da Guia fez-se porquê? Porque alguém pediu, desses contrabandistas, que tinha tido uma visão, que eles, tanto que a Nossa Senhora da Guia, se vocês forem ali filmar, tem uma guia na mão. Tem a guia, que era quem guiava, que eles tinham, os contrabandistas, os transeuntes que iam. E depois é que se ergueu aqui a capela. Andava uma igreja a fazer lá ao fundo da rua, por isso ainda se chama Rua do Monte Igreja, que eu ainda me lembro, mas nunca se acabou. Foi-se aqui a capela e a igreja nunca se acabou. Depois, pronto, via para aqui. A Nossa Senhora de Belém ficou-se em casa, está sempre hospedada na Senhora da Guia. Eu lembro-me antigamente de pessoas que tinham 100 e tal anos, que ainda conheci, que o Hortacho diz que foi formado na entrada ali das partes mais velhas do Hortacho, onde eu moro. E era o Tacho, chamava-se Tacho. Quando dizem os antepassados, não é? Eu nunca me lembro mas lembro-me deles contar, os antigos, que puseram no Tacho. E depois acrescentaram o Rio Ié, para ficar Hortacho. Foi a história que eu ouvi dos antigos, essa história. Aí é que foi formado o Hortacho assim. Sei que ouvi, pronto, contaram-me que ela pensou que era a estalagem, que era ali entre o Cebolais e o Hortacho. Ele montou o Cebolal e então ali, porque naquele tempo o Hortacho pertencia ao Cebolais, a Carapetosa, havia mas o Hortacho especialmente, os outros em pormenor, não sei. Porque os Cebolais foram formados num campo de cebolas. Aqui, ali, ao pé do cemitério, havia uma estalagem onde mudavam os cavalos noutros tempos, quando havia as diligências. E depois era ali o sítio onde mudavam, e refrescavam e davam de comer aos cavalos. E aqui havia muitas cebolas, não sei se sabe o que é, cebolas de albarrão. É umas cebolas que nascem do chão com umas folhas verdes grandes e são uma bola. E havia por aí muitas, é o que me dizem, porque eu nunca vi já. Mas ainda hoje é já por aí. E por isso começaram a lhe chamar Cebolal de Riba.